Olá, gente, tudo bem? Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu queria que você que gosta de estudar a Bíblia, ler, acompanhasse conosco com a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos falar aqui onde estão os versículos para você acompanhar se o que nós estamos falando é verídico ou coisa inventada na nossa cabeça. E você que está aí esperando um momento oportuno para ativar o modo fanático, esse vídeo não é para você. Então, se você está aí só esperando um momentinho para pegar isso aqui que eu falar e vir aí criticar, comentar, esse vídeo não é para você, tá bom? Vamos lá, vamos para o que importa. Hoje o tema é Abraão. Bom, logo no início, lá em Gênesis capítulo 8, já e no versículo 1, vai falar que apareceu para Abraão 3 varões. E um desses varões era o Senhor Jesus. E quando eles apareceram, de pronto Abraão correu até eles, que estava lá na porta da tenda, e como sinal de humildade naquele momento, ele lavou os pés deles, que é um sinal de humildade. E logo em seguida preparou um banquete. O banquete é uma prova de generosidade, de gratidão por aquelas pessoas que estavam ali, que era importante, a qual era o Senhor Jesus, daqueles 3 varões. Então, esse é um ato de generosidade. É o mesmo que se dá para com o dízimo, para com a oferta e tudo mais. E uma das coisas que eu quero destacar aqui é que aquela promessa que Deus fez a Abraão de dar a ele um filho e tudo mais, foi algo que foi feito e não teve nada em troca. Eu quero deixar bem claro aqui que não teve nada em troca. Lavar os pés do Senhor Jesus, dos varões, o banquete, isso não foi uma moeda de troca, foi um ato de generosidade. E o que a generosidade traz para a vida das pessoas? Traz promessas, é isso, traz promessas. Porque você está fazendo algo que você não está sendo obrigado a fazer, é algo de coração, que vem lá de dentro. E um dos detalhes aqui é que o Senhor Jesus já sabia o que Abraão queria, já sabia qual era o desejo do coração dele. É por isso que lá em Gênesis capítulo 18 ainda, no versículo 9, vai falar o seguinte: e após a promessa, tudo que Abraão teve que fazer foi esperar com paciência, que está lá em Hebreus 6, no versículo 15. Vou colocar aqui para você. 6, versículo 15. Ele esperou com paciência. Não ficou apressado. E tudo que Deus esperava de Abraão foi a obediência, que está em Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí, ao pé da letra, quando fala, você tem que imitar a fé de Abraão, você tem que ser como Abraão, tal. A pergunta é, se você for imitar Abraão, você vai imitar nesses tópicos que eu falei, de ser generoso, de ser grato, de ser humilde, de esperar com paciência e de obedecer a Deus. Simples. É isso que fala no que se diz respeito a imitar Abraão, a fé de Abraão. A fé está generalizada em tudo isso que eu falei: generosidade, gratidão, humildade, obediência, esperar com paciência. E eu pergunto, o que tem a ver imitar Abraão em questão do seu sacrifício, daquilo que Deus pediu para ele fazer? Aí você diz assim, não, mas então, se for para imitar Abraão, tem que imitar o pé da letra. Tá, você vai pegar o seu filho e vai oferecer ele como sacrifício? Você vai querer matar o seu filho? Porque Abraão estava disposto a matar mesmo. Mas você vai querer matar o seu filho?
Aí eu até separei algumas coisas. Se mando você imitar e fazer igual, Abraão, pela lógica, você teria que sair da sua casa e largar tudo. Eu pergunto, você tem coragem de sair da sua casa, do que você conquistou, batalhou, e ir para um lugar que você nem conhece? Mas mandam você se levantar da poltrona e ir para o altar pegar o envelope. Olha a associação. Abraão saiu de um lugar, né, que Deus mandou ele sair, que ele iria para um lugar que ele não conhecia, porque havia uma herança ali. E o que tem a ver você se levantar da sua poltrona como a mesma atitude para ir até o altar pegar o envelope? Aí diz assim, Abraão iria sacrificar o filho que Deus pediu. Você teria coragem de sacrificar o seu filho? Claro que não. E por que no lugar do filho, eles têm que envolver dinheiro? Por que o sistema religioso tem que envolver dinheiro, bens? Por que eles pregam essa heresia? Porque distorcem a Bíblia. E aí você, às vezes, não tem paciência de ler, de estudar a Bíblia, você pega e vai. Distorcem a Bíblia. Distorce o que Deus tinha prometido exclusivamente a Abraão. Aí manda você imitar e manda você pegar no lugar do filho e envolve dinheiro, envolve bens. E aonde está escrito que Deus falou isso para Abraão? Dinheiro. Deus poderia muito bem falar, Abraão, faz o seguinte, Abraão, pega lá tudo que você tem, vende, aí suba lá no altar, no Monte Sinai, prepara lá um sacrifício e me dá esse dinheiro, queima o dinheiro. Deus poderia falar isso? Poderia, mas por que ele falou do filho? Por que ele falou do filho? Por que ele deu nome ao filho, deu nome a Isaac? Aí as pessoas distorcem o evangelho e trocam Isaac por dinheiro. Como se você fosse fazer uma troca com Deus. É por isso que eu falo, gente, quando você lê a Bíblia, a sua mente abre, a sua visão se abre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tudo que Deus pediu a Abraão, ele obedeceu. E olhar para Abraão e imitar a fé de Abraão é nesses princípios aqui. Você sabe aonde está o Senhor Jesus, você sabe aonde está Deus. Então você corre até Ele, você busca Ele. E sinal de humildade, você se prostra até Ele, você se arrepende dos seus pecados. E como generosidade, você vai lá e devolve o seu dízimo, dá o seu dízimo, dá a sua oferta como gratidão. Ou você pega aí o melhor que você tem da sua roupa e dá para quem está necessitado. Você prepara um banquete, um alimento e dá para aqueles que não têm o que comer. Você acha que Deus não vai se agradar disso? Me faz lembrar uma época também que um dia falaram assim para mim, se você tem lá o seu filho com fome, morrendo de fome, alguém que precisa de pagar um médico, um hospital, um remédio, e você tem o seu dízimo, você deixa aquela pessoa, no bom dizer da palavra, sofrer, mas você tem que devolver o que é de Deus, o que é dízimo. Então Deus ficaria zangado comigo se eu pegasse aquele dízimo e fizesse o bem para aquela pessoa. Está escrito que às vezes a gente, na Bíblia está escrito, não me recordo aonde, que tem caridades ou coisas que a gente faz por pessoas que muitas das vezes a gente estava fazendo por anjos. Então, quer dizer então que Deus iria se zangar? Eu creio que não. Então, repetindo, imitar Abraão, a fé de Abraão, está relacionado à generosidade, à gratidão, à humildade, obediência, esperar com paciência. Tudo isso você pode acompanhar aí no livro de Gênesis 18, a partir do verso 1, e também em Hebreus 11, 8, e onde fala para olhar e imitar Abraão, Isaías 51, 2, tá bom? Deus abençoe a sua vida, espero ter ajudado algumas pessoas a se libertar de tudo que aprisiona a sua vida espiritual, tá? Deus abençoe, excelente dia.